Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Veste com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje dia 25/6 aí de 2020, às 10h59 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos, meu irmão, 951 inscritos aqui no canal. Tem nem como agradecer a todos vocês aí, galera. Faltam só muito poucas pessoas aí que entrarem no canal, ter acesso aqui ao conteúdo para poder a gente completar esses 1000 aí. Então, eu já vou logo avisando para vocês aí que quando a gente completar os 1000 aí, pessoal, eu vou fazer uma live e vou divulgar tudo o que eu sei nessa live. Tudo que você quiser me perguntar, todas as minhas estratégias, tudo o que você quiser saber, eu vou disponibilizar totalmente de graça quando a gente completar esses 1000 inscritos. Então, primeiro de tudo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e também a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente. Se inscreve no grupo do Telegram, lá que você vai ter acesso a trocar a ideia comigo. Você vai poder também tirar todas as suas dúvidas, entrar em contato para poder a gente fazer a videochamada e, quem sabe, tirar as suas dúvidas pessoais aí sobre protocolos de DeFi, sobre como interagir com segurança com essas novas plataformas, né, que estão sendo criadas, e também fazer qualquer tipo de dúvida sobre as estratégias que eu também utilizo no meu dia a dia. Então, a gente está aqui e vamos direto aqui para o nosso medidor de sentimento do mercado, né, galera? Hoje na casa dos 43 pontos, bem interessante, Fear and Greed Index, a gente está vendo aqui, nos últimos dias chegou aí ontem na casa dos 50 pontos, semana passada 40 pontos e mês passado a gente chegou a negociar nos 39 pontos. É bem interessante a gente ver que a gente está aqui nessa faixa de congestão aqui já há vários dias, né, galera? A gente já está aqui, igual como o preço do Bitcoin, fica ali variando entre uma faixa mínima, né, há bastante tempo, né? Tá parecendo um stablecoin. Então a gente está vendo aqui, que o sentimento do mercado como um todo, né, ele continua aqui abaixo aqui dos 50 pontos, ou seja, continua de uma maneira que a gente está tendo mais medo no mercado do que ganância, ou seja, eu vejo isso como uma forma ainda positiva de se estar olhando no mercado. Quer dizer que a gente vai perder aqui, quer dizer que a gente não pode perder aqui os fundos, passar aqui dos 37 pontos aqui para baixo, perder esse suporte aqui no sentimento do mercado? Não. Quer dizer que eu trago aqui os indicadores para você tirar suas próprias conclusões, que se você não consegue ver, ou então se você não está ligado, você simplesmente pode perder as oportunidades, né? Utiliza esse indicador aqui de maneira contrária. Quando a gente está aqui nas regiões mais baixas possíveis, onde está extremo medo na rua, né? O sangue está nas ruas, que nem o próprio Warren Buffett dizia, a gente compra, né? A gente compra aqui nessa região e a gente vende aqui nessa região. Então é assim que a gente trabalha esse indicador no meu modo de dizer, no modo mais simples que tem na Terra. Então a gente vem aqui para a notícia de hoje aqui, passar primeiro aqui na Forbes. A Forbes está perguntando aí se o mercado vai crashar agora, né? Que o Fed deu essa parada momentânea aí de dar um pump aí na base monetária, né? Nessa impressão de dinheiro em massa. Por quê? Porque a gente viu aí nos últimos dias, né? Os últimos dias foram bem parados, né? O mercado já meio que chegou ali, se você for olhar S&P, né? For olhar o Dow Jones, for olhar o Nasdaq. O Nasdaq foi o único que performou melhor mesmo, ele já até superou as máximas, mas aí também ele deu uma estagnada, depois ali já deu uma parada, já está sentindo a pancada nesses últimos dois dias aí, o mercado de ações já vem levando a pancada. E a gente tem que estar ligado. Por quê? Porque tá tudo interligado, galera. Quem achar que não, beleza, vai lá, abraça. Tá ligado? Porque é dinheiro. E dinheiro é mentalidade. E pessoas é quem fazem o dinheiro circular. Então, se as pessoas têm aqui, ó, o psicológico, né? O psicológico aqui, tá tudo aqui, galera. Você tem que ter a mente fria para você investir nos mercados voláteis, entendeu? Principalmente no mercado de criptomoeda. Porque se você não tem a mente fria, você vai sambar na roda. Você vai ficar na roda das cadeiras ali, você fica sem a cadeira. Tá ligado? Você fica sem a cadeira. Nunca se exponha ao risco da ruína. É o que eu tava falando pra galera hoje no grupo do Telegram, tá ligado? Nunca vão atrás de se expor ao risco da ruína. Quem se expõe ao risco da ruína pode acabar perdendo bastante valor, né? Então, vamos ver aí qual vai ser os próximos passos aí desse banco aqui
Central americano, se ele vai começar a dizer assim, não, meu irmão, aqui é o seguinte, não tem limite mesmo não, vamos se lascar, aqui é o seguinte, eu vou botar aqui mais 2, 3 trilhões aqui para rodar e vamos ver o que é que dá. Aí, então, se a gente vê esse tipo de movimento, a gente vai ter aquele negócio que eu comentei com vocês na live especial dos 900 inscritos, que é o Cantillon Effect, que é o efeito Cantillon, né? Que simplesmente diz que quando você não pode lutar contra bancos centrais. Por quê? Porque eles têm o poder ilimitado ali de dizer o que é que eles vão fazer. Então eles simplesmente eles podem apertar aqui um botão e dizer, mesmo agora tem 5 trilhões aí para poder a gente comprar de ações. Tu acha que as ações vão fazer o quê? Elas vão disparar, brother. Os caras estão comprando dívida americana, dívida não dívida americana, mas comprando dívida de corporações americanas e não estão dizendo quais são essas corporações que estão sendo compradas as dívidas de maneira transparente, de maneira que eu e você tenham acesso a saber quais são as dívidas que estão sendo perdoadas, né? Se o governo está comprando a dívida, é porque a dívida está sendo perdoada. Então, assim, esse tipo de coisa está acontecendo e a gente fica meio que ali por fora, né? Então é por isso que a gente precisa de blockchain, galera. Por isso que a gente precisa do Bitcoin. Por quê? Porque é transparente. A gente precisa do Ethereum, né? Por quê? Porque é transparente, a gente consegue ver para onde está indo, o que é que está sendo movimentado, quantos já tem no mercado, né? Então quantos vai ter no mercado. No caso do Bitcoin a gente já sabe que são 21 milhões, acabou. Quem tem, quem não tem vai abraçar a lona aí atrás de Satoshi depois. Então a gente está aqui vendo um banco central aqui, que é uma instituição privada lá nos Estados Unidos, comandada por bancos, né? Comandada por bancos. Isso aqui se engana quem acha que é comandado pelo governo americano. O governo americano não manda nessa instituição chamada Federal Reserve. Então você tem que estar ligado, você tem que estar ligado que esse aqui eles vão sempre fazer a melhor coisa para o banco, né? Eles sempre vão fazer as melhores coisas para os bancos, né? Nunca para você. Eles nunca vão pensar, não, aquele cidadão médio ali, que nem o próprio Augusto fala, aquele afegão médio ali, que eu acho bem interessante. Meu irmão, um abraço aí para o Augusto também, né? Então, assim, meu irmão, sem palavras. Aqui você tem que entender o efeito Cantillon, né? Quando eles começam a imprimir esse dinheiro em massa e aí começa a jogar começa a jogar no mercado de ações e quem recebe por último esse dinheiro é o seu Zé ali da padaria. Então, quando o seu Zé vai receber esse dinheiro lá na padaria, ele simplesmente já está recebendo no final da linha. Depois que o dinheiro já passou na mão de todo mundo que enricou, de todo mundo que tem ativos, né? Ativos de modo geral, ouro, prata, ações, bonds, tem tudo. As pessoas têm esse tipo de ativos num portfólio chamado portfólio global, né? Todo mundo tem que ter o seu portfólio global. Você nunca pode estar exposto a somente uma classe de ativos. Nunca faço o que eu faço. Eu, por exemplo, só tenho cripto e ouro e prata. Então, assim, eu tenho cripto e metais. Então, se você acha que você tem que estar exposto a um portfólio global e estar sempre protegido, você tem que entender como funciona, tá ligado? Por quê? Porque o seu dinheiro está desvalorizando. A cada vez que o governo ali aperta ali, vamos imprimir agora tanto, pô, já acabou de desvalorizar, entendeu? E aí o que acontece? As ações sobem, porque quando o seu dinheiro desvaloriza, não é as ações que sobem, é o seu dinheiro que caiu. Então, se o seu dinheiro caiu, as ações tendem a subir, entendeu? É por isso que as ações estão subindo. Então, a gente tem que entender justamente esse negócio chamado efeito Cantillon, né, que foi definido pelo Richard Cantillon em 1730, né, galera? Então vamos ficar ligado que as coisas não são novas, tudo acontece já há bastante tempo e a gente está aqui só para divulgar. Então vamos partir aqui para o lado das cripto, né? Agora Bitcoin, a gente tem aqui o maior volume negociado em contratos de opções, né, que são utilizados para defesa das carteiras ou também de modo especulativo. Para que você possa entender, a gente teve aqui o maior volume de opções já negociado na história do Bitcoin. Então, simplesmente, essa vai ser a maior expiração de contratos de opções, né, quando as opções deixam de valer, porque os contratos têm um dia de validade, né, quem sabe mexer com opções, eu sempre bato nessa tecla aqui, porque você tem que aprender os conhecimentos de base, você tem que saber utilizar os instrumentos financeiros para poder proteger a sua posição e beneficiar da volatilidade. Você tem que aprender a se beneficiar da volatilidade. Então, se você não sabe se beneficiar da volatilidade, se você acha que o mercado é binário e você está ali se expondo somente a, não, eu vou me expor aqui a alta, eu vou me expor aqui a baixo, agora é short, agora eu vou tacar tudo no short, meu irmão, pô.
tome cuidado, tá ligado? Então, controle de exposição, aqui a gente sempre fala sobre isso, né, galera? Vamos estar ligado, aqui a gente teve o maior volume de contratos de opções já negociados no Bitcoin, então são 114.700 contratos de opções, né, no valor de $1 bilhão, galera, que vão vencer amanhã, dia sexta-feira. Então, depois de amanhã, né, a gente pode ter uma volatilidade, né? Por quê? Porque ou então até amanhã, né? Então vamos ficar ligados, esses dias aí vão ser bem importantes. O Bitcoin já está sofrendo aí uma pancadinha, a galera já se assusta com pouca coisa. A gente tem que se ligar que a gente tem que utilizar as opções para proteger, né? Inclusive aqui nesse site aqui do Skill, a gente tem vários indicadores. Se você clicar aqui, tem várias coisas aqui para você olhar, mas aqui o que a gente vai olhar é Bitcoin Options, né? Então você vai olhar aí Bitcoin Options e aqui embaixo a gente tem esse indicador chamado BTC Put Call Ratio, né? Então já separei aqui uma foto dele aqui, que é o mais atual que tem hoje aqui, acabei de tirar a foto. Então simplesmente a gente vem ver aqui que a linha preta é onde estão os contratos de opções agora, né? A diferença entre puts dividida por call. Então quando a gente está abaixo de 1, a gente tem mais call do que put. Quando a gente está acima de 1, a gente tem mais put do que call, né? Então vamos ficar ligado, o mercado está bem interessante aí, no momento aqui agora a gente está com average max, average last 0.46, então a gente está abaixo de 1, abaixo de meio aqui também, então é bem interessante a gente ver que a gente está tendo mais call do que put ainda, né? A galera ainda está especulando mais na alta do que na baixa. E a gente segue, né? Vamos seguir, vamos dar linha na pipa, porque hoje tem muito conteúdo, galera. Então simplesmente a gente vem ver aqui um gráfico aqui que esse cidadão aqui, Felizardo, né? Então vou até dar um follow nele aqui, porque ele trouxe esse gráfico aqui, então eu dou logo seguir. Então já estamos juntos. Já me segue lá no Twitter também, Caio Vicentino, @Caio Vicentino, vai ter lá todas essas coisas que eu ando retweetando aí pra galera. E tamo junto. Então, simplesmente a gente vem ver aqui que o número de UTXOs, né? Se você está perdido, chegou agora no mercado, não sabe o que é um Bitcoin UTXO, significa Unspent Transaction Output, ou seja, são as transações que ainda não foram gastas nas wallets, né? Então é bem interessante a gente dar de olho nesse gráfico aqui, por quê? Porque simplesmente é um gráfico que mostra aonde estão esses UTXOs, né? Aonde estão essas transações que ainda não foram gastas, né? Em quais patamares de preço essas transações foram compradas e ainda não foram gastas, né? Porque quando você transfere Bitcoin de uma carteira para outra, você não transfere uma moeda, você não transfere uma coin, você transfere um UTXO, você transfere uma transação para poder que ainda não foi gasta, né? Então você transfere essa transação para a posse de outra pessoa que vai ter essa UTXO, né? Você transfere da sua wallet para outra wallet esse UTXO. Então simplesmente a gente tem nas faixas amarelas aqui, onde estão os maiores UTXOs, né? Onde estão as maiores posições de UTXO, ou seja, as transações que ainda não foram gastas, onde elas foram compradas, né? Então é bem interessante a gente dar uma olhada e sempre estar de olho nesses gráficos aí on-chain, né? Mais um indicador on-chain aqui, outro da Glassnode, esse aqui também é da Glassnode. A gente tem aqui a Glassnode, que é um fantástico indicador on-chain aí, né? Que tem uma gama de indicadores on-chain que você pode analisar. E se você não sabe o que é um indicador on-chain, são os indicadores fundamentalistas da blockchain do Bitcoin, onde você consegue ver o que está sendo feito, o que está sendo realizado, o que está sendo, como estão sendo feitas as transações, por exemplo, até vendo os próprios UTXOs. Então a gente tem aqui um outro indicador on-chain que mostra que essa linha azul aqui é o spike de número de Bitcoin depositados nas exchanges por mineradores, né? Então a gente tem aqui o maior número de Bitcoin depositado nas exchanges hoje, né? Esses dias aí, ontem, desde novembro, entre novembro e dezembro aqui de 2019, né? Então já faz algum tempo que a gente está tendo aqui, e realmente esse aqui foi um grande spike, ou seja, no número de bitcoins que estão sendo depositados nas exchanges. A gente tem que entender que quando os caras depositam bitcoin na exchange, eles não querem fazer nada não. Eles não vão, não, vou mandar aí, fica aí, que aí tá mais seguro do que aqui na minha. Não, eles botam lá na exchange para quê? Para vender. Então a gente segue.
Então a gente está aqui, agora vem falar do Ethereum, né? Então aqui sempre trazendo aqui alguma coisa do Ryan Sean Adams, né? Que é bem interessante, a gente está de olho, né? No blog dele também, o Bankless. Bankless é bem interessante. Ele é mais, se você acha que eu sou fanboy do Ethereum, né? Se você acha que eu sou viciado em Ethereum, esse cara aqui ele é extremamente doente em Ethereum. Então, se você gosta de Ethereum, você tem que seguir ele, porque ele mostra as visões extremamente voltadas para o mundo do Ethereum. Então, simplesmente a gente tem aqui um gráfico que ele trouxe que mostra o custo de espaço dentro dos blocos do Bitcoin e do Ethereum. E como nos últimos dias a gente tem tido um custo maior dentro do bloco de transações do Ethereum do que do Bitcoin. Ou seja, para você transferir Bitcoin está mais barato do que você transferir Ethereum. Mas como pode, né, cara? Por quê? Porque, meu irmão, é o seguinte: o número de transações que estão sendo realizadas, né, depois desses protocolos de DeFi aí, depois de várias outras coisas que estão acontecendo na blockchain do Ethereum, a gente tem realmente disparado. Então, assim, o custo de você botar uma transação dentro do bloco do Ethereum, ela é mensurada, né, e do Bitcoin também, ela é mensurada de, por exemplo, no caso do Bitcoin, de satoshis por byte, né, e no caso do Ethereum, de Gwei por bytes. Então, a gente tem Gwei é exatamente o satoshi do Bitcoin, só que no caso do Ethereum, né? Então a gente tem essas regiões e está vendo aqui que nos últimos dias o preço de espaço dentro dos blocos na blockchain do Ethereum está mais caro do que o preço do espaço dentro dos blocos da blockchain do Bitcoin. Então é bem interessante a gente estar de olho nisso aí também. E mais um indicador que a gente traz aqui é o total de Bitcoin travado dentro da blockchain do Ethereum. Então olha aqui como está crescendo e exponencialmente, né? Nesses últimos dias aqui, meses, a gente teve um crescimento exponencial do número de Bitcoins, chegando aqui à casa dos 7.000 Bitcoins travados já dentro da blockchain do Ethereum. Isso é muitas vezes, acho que 4, 5 vezes superior ao que tem travado dentro da Lightning Network. E é por isso que a gente acredita que o Ethereum é que vai se tornar essa verdadeira segunda camada aí de transacionar o Bitcoin. Então, meu irmão, se você gostou desse conteúdo aí, se você entendeu essas métricas on-chain aí, meu irmão, deixa o seu like. Hoje foi bastante tete a tete conversando aqui. Então vamos nessa, vamos seguir, vamos dar linha na pipa e se inscreve no canal. Então a gente está aqui agora com 265 bilhões de dólares aqui. Para quem não sabe, galera, tem a galera que me pergunta aí, qual é a sua, onde é que tu investe, não sei o que é que tu faz, cadê as tuas moedas, não sei o que. Todo dia que eu trago aqui no CoinGecko, a gente traz aqui essas moedas. E essas aqui são as que eu tenho. Pronto, eu só tenho essas. Eu só mostro aqui as que eu tenho. Eu não vou mostrar aqui a lista de todas as criptomoedas. Se você quiser ver a lista de todas as criptomoedas, você vai, entra aí no CoinGecko, no CoinMarketCap, seja qual for aí, fica à vontade. Então a gente tem aqui o volume nas últimas 24 horas aqui no CoinGecko com cerca de 43 bilhões de dólares. A gente tem uma dominância do Bitcoin com 63,7% e o Ethereum com 9,75% da dominância desse mercado. Então são 9.226 dólares aí no preço do Bitcoin agora no momento. A gente tem o Ethereum a 233 dólares aqui agora no momento da nossa análise. E o destaque hoje negativo vai para a Synthetix, que está caindo aqui 11,3%, mas, né, ela deu uma chibatada aí muito grande nos últimos dias, né, galera? Então, se a gente for pegar os últimos 30 dias, a Synthetix andou aí 122%. Nos últimos 14 dias foram 62%. Então, cair 11% é suave, o portfólio agradece. Kyber também está estável aqui depois do pump sinistro que ela deu. E Chainlink está aqui também com uma altinha de 0,9% em dólar, né? Então a gente vem aqui direto, portfólio sempre agradecendo, né, galera? Então a gente vem aqui direto para o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, a gente entender como é que ele se comporta, né? A gente sempre tem que ter essa visão de longo prazo, né? Para você participar de mercado volátil, você sempre tem que estar com a visão de longo prazo. No momento que você perde essa visão, você
No meu modo de analisar o mercado, né? Logicamente, tem gente que gosta de fazer um scalp, né? Tem gente que gosta ali de fazer um tradezinho ali curto, um day trade, quem sabe, um swing tradezinho, né? Mas vamos na manha, vamos entender como é que você pode participar e se beneficiar, né? E ganhar movimentos muito mais longos, muito mais duradouros, quem sabe até muito mais rentáveis do que você ficar ali especulando moedas no trilho do trem, né? Cuidado para você também não se expor de maneira errada, né? Ou você se expor demais, ou então você se expor ao risco da ruína. Porque simplesmente quando você se expõe ao risco da ruína, você vai poder virar aquele famoso passageiro da agonia, né? Que nem o nosso querido Richard Rittenbank, um dos meus grandes mentores aí na internet. Eu sigo bastante o cara, realmente é bem interessante o que ele tem para dizer. E eu acho que a gente tem que estar de olho nessas condições, né? Então a gente tem aqui o Bitcoin perdendo aqui esse nosso triângulo ascendente, né, no momento aqui da nossa análise, mas aí ele vem aqui e testa o nosso fractal de 72 períodos. Olha aí que incrível, galera. Ele vai lá, quase que dá um toquinho e volta para cima assim, meu irmão, quase que milimetricamente. Ontem eu comentei com vocês que a gente poderia ter um recuo aqui até essa região fractal aqui de 72 períodos. Logo, a gente tem que analisar como vai ser o fechamento do candle de hoje, né? Aqui nesse último dia, aqui, nesses últimos 2, 3 dias atrás, aqui, a gente teve um pumpzinho bonito, voltando a negociar acima do fractal de 21 períodos e do de 50 períodos também, que hoje estão respectivamente na casa dos 9.506 e 9.439, então eles estão ali próximos um do outro, como a gente pode ver até mesmo aqui no gráfico, e simplesmente a gente viu que nos últimos 2 dias aí a gente teve um recuo mais forte aí, perdendo esses dois fractais novamente, inclusive perdendo o fundo aqui do corpo dos candles aqui anteriores. Então a gente tem que estar ligado, a gente chegou a negociar aqui nessa mesma região desse fundo aqui anterior, né? Só que a gente não perdeu nem esse primeiro fundinho anterior. Então a gente está fazendo o que aqui? A gente tem um fundo principal, né? O nosso fundo majoritário aqui que não pode ser perdido para não quebrar a estrutura de alta de longo prazo do Bitcoin. E seria o que? Justamente essa região aqui dos 8.200 dólares, né? Inclusive a gente tem um fractal de 200 períodos aqui, a linha amarela para vocês no gráfico, então tá ali na casa dos 8.798 dólares. Fractal de 100 períodos já vem cruzando para cima hoje, o de 200 períodos na casa dos 8.296 dólares. E a gente tem um fractal de 305 períodos, que são ali os de médio prazo, que a gente tem que estar de olho, porque esses fractais são muito importantes que não sejam perdidos, né? Então é bem interessante esse fractal de 305 hoje nos 8.462 dólares. A gente tem uma similaridade muito grande aqui nessa região que a gente está vivendo com essa região aqui que a gente teve, apesar de aqui ter tido menos demorar menos para poder o movimento se definir, né, e acabou sendo definido para cima. A gente tem aqui na região fractal de 305 períodos, depois que a gente achou o suporte, confirmou o suporte, a gente superou o fractal de 305 períodos, vem, testa como suporte e supera, e aí, meu irmão, vocês já viram o que aconteceu. Então aqui a gente está na mesma região fractal, essa região que está marcada com as bolinhas para vocês, simplesmente a gente vem ver que eu já venho falando isso há alguns dias, a gente continua negociando em cima dela. Então é bem interessante que a gente continue negociando acima dela nesses próximos dias, para que a gente mantenha aqui essa tendência de alta, né, galera? Essa tendência forte aqui que o Bitcoin está tendo aqui, que se a gente pegar aqui do fundo, né, do fundo dessa vela até do topo aqui desse dia, foram cerca de 164% aí que o Bitcoin subiu, né, em 106 dias, né? Então é bem interessante. 106 dias subiu um pouco menos, né? Mas é bem interessante você entender que essa questão do longo prazo ela sempre ela sempre deu uma lapada, né? Sempre ajudou para poder você se beneficiar dos movimentos, né? Então vamos ficar ligado, galera, vamos ficar ligado. O Bitcoin para mim aí ainda tá bem de boa, não perdeu nem esse fundo aqui anterior desse dia aqui, que foi na casa dos 8.925 dólares. A gente chegou a testar na mínima de hoje aí, aqui no meu gráfico, nos 9.022 dólares, então é bem interessante. A gente vê que segue ainda fazendo fundos ascendentes, apesar da gente não estar fazendo topos ascendentes, a gente está fazendo fundos
ascendentes, né, galera? Então vamos partir aqui pro Ethereum, Ethereum rapidinho, né? O Ethereum, como sempre, aqui, lindo, maravilhoso. A gente vem ver aqui como é que anda a movimentação do preço do Ethereum aí, como sempre, né, galera? Então aqui tem toda a movimentação do preço do Ethereum, a gente já vem aqui para o dia de hoje. O dia de hoje aqui está bem interessante, por quê? Porque a gente consegue ver que o mercado aqui continua negociando no Ethereum. Eu acredito que ele está mais interessante até do que o Bitcoin. Por quê? Porque ele está extremamente undervalue, né? Como é que eu sei disso? O que é undervalue? Undervalue é simplesmente quando a gente está subavaliado, né? No meu modo de ver. Quando a gente está abaixo do preço que a gente deveria estar. E aí, simplesmente, como é que eu faço para ver isso? Eu boto aqui um fractal de 1.200 dias, né? E eu vejo que a gente está aqui negociando dele, abaixo dele já durante vários dias, né? Então, se você enxerga oportunidades para longo prazo, é você se expor abaixo dessa região fractal aqui de 1.200 dias. Por quê? Porque simplesmente é aqui que você vai ter os maiores retornos. Né? É o maior risco também, mas é também o maior possível retorno. Né? Não garanto nada para vocês, é o que eu estou fazendo aqui, nunca é recomendação de investimento para ninguém, mas é o que eu acredito que a gente está acontecendo. Né? A gente está aqui numa região de extremo desvalorização aqui do preço do Ethereum para tudo isso que vem sido criado e inclusive tudo isso que a gente vem comentando no mundo de DeFi. Né? Então, vamos ficar ligado, o Ethereum está aqui bem interessante aqui, entre o fractal de 50 períodos e entre o nosso fractal de 21 períodos, ele continua negociando, né? Então essas regiões 21 períodos hoje nos 237 dólares, a linha azul, a linha marrom hoje na casa dos 222 dólares, e a gente tem um fractal de 72 períodos que já vai chegando ali também no suporte, na casa dos 213 dólares. Então vamos ficar ligado. Próximo, depois disso, vem aqui na casa dos 195, 194 dólares. E aí a gente tem um suporte importante aqui até a casa dos 174, 175 dólares, onde a gente teve esse fundo principal aqui no Ethereum para que não possa ser perdido e quebrar a estrutura de alta. Né? Então, se a gente perde esse fundo nos 174 dólares, é quebrar essa estrutura desse movimento de alta e a gente sim pode estar voltando a recuar e testar patamares bem mais baixos e quem sabe ter mais oportunidades aí, porque o Ethereum barato desse jeito aí ninguém acredita, né? Então tamo junto, 951 inscritos, galera, falta 49 para a gente completar os 1.000, tamo junto total aí, então muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like, também a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir no canal juntos. E não tem nem o que falar, galera, beleza? O mundo é de quem investe, qualquer dúvida, deixa no comentário, um abraço, tamo junto e valeu.